Sejam bem-vindos à nossa aula de eletrotécnica. Nessa aula a gente vai falar sobre motores de indução. Vamos começar com uma introdução ao seu funcionamento e depois a gente vai ver algumas especificidades dessa máquina elétrica. Bom, como a gente viu nas aulas anteriores, onde nós estudamos o motor de corrente contínua, né? Esse motor que a gente tem aqui algumas ilustrações esquemáticas, ele, né, qualquer motor, qualquer máquina que funcione, tanto como gerador quanto como motor, o seu princípio de funcionamento se baseia na interação entre dois campos magnéticos. No motor de indução, CC, nós temos um campo produzido no estator, que pode ser através de um ímã permanente, né? Ou de uma bobina, um eletroímã, que a gente chama de enrolamento de campo. E esse campo vai interagir com o campo do rotor, ou campo de armadura, que é gerado através da aplicação de uma fonte de tensão em uma espira, né? Que é liberada aqui para girar. E aí, a aplicação da tensão gera uma corrente elétrica, a corrente elétrica circulando no condutor gera um campo, e aí a gente vai ter interação entre esses dois campos, assim como a gente viu nas aulas anteriores. No motor CC, para que essa interação ela seja contínua, né, essa interação provoque um giro por causa dessas forças que aparecem nas laterais da espira, para que isso seja contínuo, né, para que ela não gire 180 graus e pare, nós temos um mecanismo que é chamado de comutador. Nós já estudamos como ele funciona e é ele que mecanicamente faz essa alternância, né, no sentido da corrente fluindo dentro da espira, e essa alteração de sentido provoca, então, essa manutenção do giro do meu rotor aqui, né? Nesse caso aqui é uma máquina elementar, ok? E aí, essa peça é uma peça mecânica, né? Ela tem um contato fixo aqui com a fonte de tensão. Entre a conexão da fonte e essa peça que é o comutador, nós temos algumas escovas que são pequenos pedaços de grafite que fazem essa ligação, essa conexão elétrica aqui. E aí a gente tem um problema dessa máquina, que é o que está sendo mostrado, que eu coloquei aqui, que é justamente o desgaste dessas escovas, né? Como essa peça, né, gira junto com o rotor, à medida que a máquina funciona, né, o giro acontece, vai acontecer também um atrito entre as escovas e o comutador, e esse atrito ele desgasta as escovas, provoca faiscamento no comutador, e aí o motor CC, o motor de corrente contínua, tem baixa vida útil, ou seja, ele é um motor de baixa robustez. Ele tem que ser permanentemente, ele tem que ter manutenção permanente, né? Ele não pode ficar muito tempo sem manutenção, sem o cuidado com essas escovas. Então, um principal problema dessa máquina é essa manutenção elevada, essa demanda elevada de manutenção, ok? E aí, como que a gente poderia eliminar esse comutador? Como que seria um mecanismo alternativo para que nós para a gente inverter o sentido da corrente, né? E permitir que o rotor aqui continue girando. Esse mecanismo ele é baseado, então, na aplicação de uma corrente alternada. Então, a gente vai trocar o tipo de alimentação da máquina para uma alimentação em corrente alternada senoidal. E é esse o princípio de funcionamento do motor de indução trifásico que nós vamos ver. Então, a primeira diferença é isso. O motor de indução trifásico ele é um motor CA, um motor em corrente alternada. Mas o seu princípio também se baseia na interação entre dois ímãs, como a gente vai ver a seguir. Então, para a gente dar início ao entendimento do funcionamento desse tipo de motor, nós vamos lembrar o que acontece quando a gente, né, alimenta uma bobina, como a gente já viu, né, nas aulas também anteriores, com uma tensão
consequentemente uma corrente contínua, ou seja, de intensidade constante. O que acontece se a gente aplica corrente contínua aqui nessa bobina? Nós formamos o que a gente conhece como um eletroímã, né? Esse fluxo de corrente elétrica nessa espira, nesse solenoide, né, nessa bobina, ele vai provocar, né, existe esse fenômeno eletromagnético que a circulação da corrente provoca campo magnético no sentido correspondente à regra da mão direita. Então, esse esquema aqui, ele é correspondente a esse ímã permanente, como se a gente tivesse mesmo um pedaço de ímã permanente, ok? Gerado através do mecanismo aqui, né, não está desenhado, mas a gente precisa alimentar essa bobina com uma corrente elétrica. Mas isso então, se a intensidade dessa corrente é fixa, a intensidade do campo, né, que pode ser representada por esse vetor campo magnético, que é representado pela letra B, essa intensidade, esse tamanho do vetor, ele é constante, porque a corrente é constante, né? Então, o módulo de B, que é o tamanho dessa seta, depende do módulo de I que está circulando aqui. Aqui está bem pequeno, mas existe, né, a representação da corrente, a setinha vermelha indicando a circulação de corrente, que vai determinar tanto o valor da corrente determina o valor do campo e o sentido da corrente determina o sentido do campo, ok? E aí a gente vai pensar agora o que acontece se a gente troca a alimentação. Se em vez de colocar tensão contínua, a gente coloca uma tensão alternada senoidal. Se a gente põe uma tensão nesse tipo, a corrente que vai circular aqui também vai ser desse tipo, né? Alternada senoidal. Vai acompanhar essa variação da tensão, ok? E aí a gente vai ter um fenômeno que é muito interessante. E isso a gente vai usar para montar essa máquina, ok? Depois a gente vai voltar aqui nos vídeos para vocês verem o funcionamento, né, na prática. Mas vamos pensar no seguinte mecanismo. Pegamos, então, três bobinas, três solenoides parecidas com, né, essa representação. Então, eu coloquei aqui 3 bobinas com essa cara. E aí, olha, o eixo das bobinas, que é, né, vamos pensar numa linha que passa aqui pelo centro dessa bobina, como a gente representou aqui, né? Vamos pensar nessa linha que passa aqui no centro do cilindro, né, formado por essa bobina. A gente chama de eixo, né, dela. Se a gente alinha esses eixos geometricamente, mantendo uma defasagem de 120 graus entre os seus eixos, o que vai acontecer? Então, vamos voltar aqui e pensar o seguinte. Quando a gente aplica tensão alternada, temos corrente alternada e, consequentemente, o campo magnético ele também vai ser alternado, né? Eu coloquei como atividade aqui, mas a gente já pode pensar, né, que o campo magnético B, que é esse que nós vimos aqui, ele também vai ser uma setinha que vai mudar tanto de módulo quanto de sentido. E aí a gente pode representar melhor num desenho, né, para ficar mais claro. Bom, então eu fiz uma representação simples aqui, só para a gente entender, né? Então, nós temos aqui a nossa bobina, ela está sendo percorrida por uma corrente, a gente vai imaginar que nós temos uma fonte aqui senoidal alimentando essa bobina, não é isso? Vamos trocar aqui. Nós temos uma fonte aqui, que agora ela é do tipo senoidal. Então, alimentamos essas espiras, né, essa bobina com essa fonte do tipo alternada. E aí, a forma de onda da tensão, que a gente vai colocar aqui como V, né, V minúsculo no domínio do tempo, vamos colocar aqui também no domínio do tempo a corrente, né? Nós estamos representando a variação temporal aqui.
que a gente sabe? Nós sabemos que se a tensão também é uma senoide, a corrente que vai circular aqui é uma senoide, ok? Então, se a gente tem aqui uma corrente e a gente vai ter um fasor, né, representando essa variação aqui, mas se a gente pensar em termos de tempo, essa corrente I está variando segundo essa curva, essa forma de onda. Se temos, então, corrente dessa natureza, o campo magnético, né, ou medido aqui pela sua densidade de campo magnético, depois a gente vai estudar essas grandezas, essa grandeza aqui também vai variar segundo uma forma de onda como essa. Então, o que a gente vai ter aqui? Lembrando que a gente indica o vetor campo magnético, né, a partir do eixo da bobina, como a gente viu lá na nossa representação. Então, olha, se a gente pegar o semiciclo positivo dessas duas ondas, a gente vai começar com o campo zero, né? No instante de tempo zero, o campo magnético vai ser zero. No instante de tempo 1, o que a gente teria? A gente teria... não vamos preocupar aqui com o sentido, tá? Mas vamos preocupar aqui com o entendimento da variação desse campo. Então, esse campo ele começa a aumentar em um sentido, né? Então, o que a gente tem? A gente já tem um aumento do tamanho do vetor, né? Do módulo aqui de B. Então, esse B vai aumentando até chegar no máximo positivo, ou seja, no máximo nesse sentido. Depois ele começa a diminuir, né? Diminui até voltar a seu valor zero, né? E aí depois ele começa a aumentar negativamente conforme a sua forma de onda, né? E aí vou sobrepor aqui só para a gente mostrar. A gente sabe que ele vai ter um comportamento senoidal, não é isso? Então esse aqui é o nosso campo B, é a nossa densidade de campo magnético, que é representado por esse vetor. E aí, voltando no nosso material, o que a gente vai ter na nossa montagem aqui, né? Nós teremos 3 bobinas, cada uma alimentada com uma tensão senoidal, tá? A gente vai depois ver como que isso funciona. Mas vamos imaginar 3 fontes senoidais, elas são independentes por enquanto. E aí, cada bobina dessa vai ter esse comportamento que nós vimos, vai ter um campo magnético sobre o seu eixo aqui variando de maneira alternada senoidal. E qual que é a consequência disso, né? A consequência disso é uma combinação desses campos. Então, olha só, temos que falar também que, além da disposição física das bobinas respeitar essa geometria da defasagem de 120 graus, para a nossa aplicação, as tensões que a gente está aplicando em cada bobina e, consequentemente, as correntes, elas têm que estar defasadas de 120 graus elétricos, ou seja, a gente vai usar as tensões, né, por exemplo, da nossa rede elétrica, que a gente sabe que tem esse comportamento. A gente já viu que a rede elétrica ela é composta por 3 tensões senoidais, né, tensões trifásicas senoidais defasadas no tempo ou no domínio angular de 120 graus, que a gente fala 120 graus elétricos, ok? Elas têm essa defasagem no tempo aqui, porque, né, elas são produzidas por um mecanismo parecido com esse aqui que a gente vai estudar. Então, vamos resumir. Fizemos essa geometria, alimentamos cada tensão, cada bobina com uma corrente, com uma tensão e com uma corrente, sendo que essas correntes têm esse comportamento, essa defasagem de 120 graus elétricos, e aí a combinação dos campos que são formados nos eixos de cada bobina essa combinação produz o que a gente chama de campo magnético girante, né? Um campo resultante. Então, onde que está esse campo? E por que a gente vai usar essa representação? Vamos imaginar que a gente pegou essas 3 espiras aqui, né? Cada uma
é como se fosse esse desenho. E aí a gente vai dispô-las de uma maneira mais usual na prática, só para a gente entender como que é a cara da máquina elétrica real, ok? E aí é como se a gente tivesse aqui as 3 espiras, olha, dispostas, é um pouco esquisito de pensar, mas cada conjunto de bobinas aqui da mesma cor representa uma espira, apesar delas terem esse espaço no meio, ok? E aí vamos imaginar o eixo delas passando aqui, olha, um eixo vermelho passando no centro da bobina, da espira da bobina vermelha, um eixo passando aqui no centro da espira verde e um eixo passando aqui no centro da espira azul. E aí, se a gente olha, faz um corte aqui transversal e olha esse equipamento de frente, é essa representação que a gente tem, ok? Aqui eu não coloquei certinho as cores, não, mas é só para a gente entender o que é esse desenho aqui. Então, o que a gente vai perceber? Então, eu tenho aqui o campo B da bobina verde, o campo azul da bobina o campo azul da bobina A, né, da bobina A, campo amarelo da bobina B. Então, cada campo desse vai variar conforme a corrente correspondente, corrente IA e B e C. Então, a cada instante de tempo, conforme marcado no gráfico, 1, 2, 3, 4, 5, nós vamos ter uma combinação entre correntes e, consequentemente, entre campos, né, para esse momento. E aí, olha, quando a gente soma esses vetores que representam o campo, para cada instante de tempo, a gente tem esse vetor resultante, que é esse vetor vermelho. E se a gente observar para cada tempo aqui, a gente vai ver que o sentido desse vetor ele muda, a direção desse vetor muda, né? E apesar da gente ter o mesmo tamanho do vetor, ele está mudando aqui de sentido através desse círculo aqui, né, formado por essa estrutura que a gente fez, né, que a gente vai chamar de estator da máquina, ok? E aí a gente vai perceber que esse campo, como ele gira, né, nós vamos perceber que ele é um campo que muda de direção, conforme a gente viu naquele desenho, né, aqui. Ele também muda de direção, mas ele não muda de ele não muda de intensidade. Então, é como se a gente tivesse um campo fixo aqui, só que ele está mudando de direção conforme as ondas aqui, né? Mudam conforme o gráfico da variação das formas de onda de corrente, ok? E aí, é como se a gente tivesse um ímã girando aqui dentro, não é isso? É como se a gente tivesse um ímã norte-sul, um ímã permanente mesmo, como esse, só que ele está girando aqui dentro dessa estrutura que a gente chamou de estator da máquina. Então, a gente produziu um campo fixo, é como se o valor da intensidade desse ímã permanente não mudasse, porém ele fica mudando a sua direção dentro desse estator da máquina, ok? E é isso que a gente vai ver na simulação que eu vou mostrar a seguir. Bom, então vocês vão ver, eu vou deixar o link do vídeo compartilhado aqui, e aí vocês vão ver que esse experimento mostra aquela montagem das... Bom, dê um pause para a gente ver melhor aqui. O que foi feito? No lugar da bússola, foi colocada essa peça de metal, que parece uma gaiola de esquilo, e a gente vai ver que a peça real ela recebe esse nome, né? Rotor de gaiola de esquilo. Ele foi colocado aqui num eixo onde ele é livre para girar. E aí, se a gente der play no vídeo, olha, vocês vão ver que ela realmente gira, né? Assim como a bússola estava girando, a peça também gira. E por que isso acontece? Isso acontece por um fenômeno de indução eletromagnética. Tá? Dei pause aqui para a gente discutir isso. O que é esse fenômeno de indução?
O campo magnético girante criado pelo estator, por essa combinação de espiras, vai, como ele varia, né, como ele muda de direção, cada hora ele está numa direção aqui, sempre que a gente tem variação de campo magnético num conjunto de condutores elétricos, então vamos deixar claro que essa peça ela é formada por várias barras condutoras, certo? E essas barras a gente pode entender como fios mesmo. O que a gente vai ter? Um fio, um condutor elétrico submetido a uma variação de campo magnético. Isso, né, a gente sabe que devido à lei de Faraday, a lei da indução eletromagnética, quando a gente tem variação de campo numa espira condutora, num condutor elétrico, nós temos o surgimento de uma tensão elétrica. Como a gente tem tensão, a gente vai ter corrente e, consequentemente, a gente vai ter campo magnético induzido aqui. E é isso que a gente vai conversar no final desse vídeo. O campo que nós geramos no estator vai induzir um outro campo no rotor. E a interação entre esses dois campos, né, a atração entre esses dois campos, é que vai fazer com que essa peça gire, né, conforme a gente percebe aí no vídeo, ok? Então, lembrando que lá no motor CC, a gente aplicava uma tensão aqui através de uma fonte, lembram no rotor? Nas espiras do rotor? Aqui não, aqui esse campo do rotor, ele aparece através de um fenômeno chamado indução eletromagnética. Então, a gente não precisa alimentar esse rotor conforme a gente fazia com o motor CC. Né? Então, vamos voltar aqui para o material para a gente entender. Olha, no motor CC, a gente aplicava uma tensão aqui, né? E esse campo era gerado aqui também por um rolamento, né? Por uma fonte de tensão. Aqui no motor de indução, a gente só aplica a fonte no estator. E no rotor vai surgir esse campo através do fenômeno de indução eletromagnética. Então, aí a gente vai, né, concluir que se tem variação de campo, tem indução eletromagnética, tem lei de Faraday. Então, o rotor ele não é diretamente alimentado, como no motor CC, ok? E aí, na máquina real, olha, a gente tem essa estrutura, que é o estator da máquina, e dentro, aqui no meio dessa estrutura, a gente coloca essa peça que vai ficar livre para girar, né? Ela vai ter o apoio aqui, ela não é, depois a gente vai ver a estrutura da máquina real, mas esse rotor ele vai ficar livre para girar aqui dentro, ok? Na próxima aula, a gente vai ver quais são as características desse campo que nós estamos induzindo aqui dentro do rotor, tá? Lembrando que a lei de Faraday, né, para a gente não esquecer, ela é dada por essa expressão. Uma tensão E, a gente vai chamar de E porque é uma tensão gerada, né? Sempre que a gente está falando de gerador, a gente usa a tensão E. Ela é dada, esse sinal negativo aqui é devido à lei de Lenz, nós não vamos entrar em detalhes. Ela depende, o valor da tensão gerada depende do número de espiras da bobina e da variação do campo ou do fluxo magnético, né? Lembrando que esse fluxo ele está diretamente, esse valor que aparece aqui na lei de Faraday, estou travando um pouquinho aqui, ele é relacionado, né? O fluxo ele é relacionado com a medida de densidade de fluxo, ok? Isso aqui é um T, é a variação, isso aqui poderia ser um delta também, né? Isso é uma derivada que a gente não viu ainda, mas vocês vão ver, mas a gente pode pensar em termos de delta, né? De variação, através do delta que vocês já conhecem. Então, se a gente pegar aqui, a gente vai ter aqui um delta φ sobre, bom, tá bem agarrado aqui, um delta t. Então, mostra que o campo ele muda no tempo, né, a cada instante de tempo.
E aí temos a indução de uma tensão lá no rotor. Consequentemente, temos o surgimento, né, de uma corrente aqui, já que é um circuito fechado, um circuito composto por um condutor elétrico. Então a gente vai ter corrente. E se a gente tem corrente, a gente viu que nós temos campo magnético, né? Que é o que a gente acabou de estudar para o estator. A gente vai ter no rotor também por indução. Ok, gente? Então, na próxima aula, a gente vai entender as características desses dois campos, velocidade e um pouco sobre as variáveis relacionadas. Até a próxima, obrigada.